Queria trazer aqui alguns assuntos. O primeiro deles foi parabenizar o secretário municipal da Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Shen, e também o pessoal ali da Sala Verde Pindorama da Educação, pela realização da pré-conferência municipal que aconteceu no dia 28. Foi um momento muito oportuno, de onde nós tiramos ali 20 propostas, né, que foram levadas para uma regional e que futuramente irão para a estadual e depois para a nacional, né. Isso foi um momento muito importante. Tivemos ali a presença de um especialista no assunto e foi um momento também, mais uma conferência, é a quarta conferência que acontece esse ano na cidade, mostrando aí a importância, né, desse espaço democrático para apontar os rumos da nossa cidade. Então, mais uma vez, parabenizar o secretário Shen e toda a sua equipe. Eu acredito que todos os vereadores receberam um documento de um deputado, né, estadual, pedindo apoio na questão de uma moção para maioridade penal, né. Eu tive fazendo uma análise, não sei, acredito que isso foi distribuído, não sei se todos receberam. Não? Interessante, que vem endereçado ao presidente e eu recebi uma cópia. Interessante. Foi agora, dia 5 de agosto, e chegou na minha mesa isso aqui, do deputado, pedindo um apoio. Ele diz o seguinte: o povo brasileiro vive em um momento de medo e intranquilidade, onde a sociedade clama para que seja ouvido o seu grito de socorro. A minha luta pela redução da maioridade penal é antiga. E aí, eu estou pulando algumas... E ele diz o seguinte: é hora de uma ampla discussão e para isso solicito ao novo presidente da Casa Legislativa do seu município que apresente uma moção de apoio para a realização de uma consulta popular. Chegou na minha mesa, não sei como chegou. PTB. Bom, aí eu, pensando que todos tivessem recebido, eu fui verificar. Eu sou contrário a isso. Sou contrário a esse movimento, tá? Por quê? Porque as nossas cadeias, os nossos centros de ressocialização, os nossos núcleos aí, como Fundação Casa, elas não conseguem cumprir o seu papel, né? E se a gente vai falar em maioridade penal, baixar isso, não vai resolver o problema. Existem estudos da Unicef, de várias organizações, que apontam que isso é simplesmente trabalhar no efeito, e não na causa. Então, eu queria só dizer que sou contrário a isso. Talvez o dia que o nosso país, nós consigamos, né, cumprir o que está determinado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 227 da Constituição, quem sabe a gente pode pensar nisso, né? Mas eu quero manifestar contrário ao apoio a esse pedido do nobre deputado. Dizer também, uma matéria do jornal Em Dia, que diz que o ex-prefeito Jango foi absolvido da acusação do superfaturamento do terreno na Vila Bianchi. Eu acho que isso é muito importante, porque isso é justo, tá? E quem sabe os meios de comunicação que tanto atacaram o Jango e que impediram o município de ter um centro, né, de educação modelo, quem sabe eles voltem atrás agora e falem do que é justo, do que é honesto, do que é correto, que foi exatamente o que aconteceu aqui, tá bom? Então, temos também na casa um projeto de lei, que é o 32/2013, pedindo aí uma alteração em alguns artigos da lei que criou o COMAD, que é o Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas. Quando nós chegamos nessa legislatura,
nós já encontramos essa lei aprovada e simplesmente fizemos um movimento para que pudesse ser efetivado aí a questão de indicação dos membros. Foi esse o nosso trabalho. Aí, quando chegou esse projeto, a gente foi analisar com mais cautela a legislação que criou o Conselho. E aí, olhando, eu encontro nessa legislação, que é a lei de número 4.326, de 23 de julho de 2012, eu encontro algumas coisas que não consigo entender e acredito que devo estar aqui de forma equivocada. Vou citar algumas coisas, alguns artigos aqui. No artigo 3º, que diz de competência, diz que o Conselho tem que manter uma estrutura administrativa. Olha, manter estrutura administrativa não é competência do Conselho, é competência do Executivo. Diz também que deve ter 9 representantes da sociedade civil. 9 representantes da sociedade civil. E aí nós vamos ver, primeiro, representante da sociedade civil, um representante da Polícia Civil e seu respectivo suplente, um representante da Polícia Militar e seu respectivo suplente. Estou falando representante da sociedade civil, um representante da Diretoria Regional de Ensino. Só que nós temos 3 incoerências. 3. Eles deviam estar aonde? No poder público. Eles estão na sociedade civil. Depois ele fala também que ele deve manter uma secretaria executiva. Ele tem que ter ele é composto, tem lá o presidente, vice-presidente e um secretário. Mas secretaria executiva, quem tem que fornecer é poder público. É o executivo municipal. Diz também que o presidente deve ser indicado pelo prefeito. Olha, se os conselhos são paritários e é um espaço democrático, por que tem que ser o prefeito que vai fazer a indicação? Também não entendo. Aí tem mais algumas coisas. Elaborar proposta orçamentária. Conselho Municipal elaborar proposta orçamentária. Aí fala a questão de recurso, que deve ser, o recurso do fundo deve ser usado para construção e reforma. Pelo que eu conheço, o Conselho não pode mexer com essa questão de reforma, ampliação. Né? E aí tem lá, até que haja suficiência de recursos do município, até que haja suficiência de recursos, o município arcará com as despesas de locação do imóvel. E quer dizer que quando o conselho tiver, o município vai deixar de arcar? Quem arca sempre com a estrutura é o próprio Poder Executivo. Então, são algumas coisas que eu verifiquei nessa legislação, até pedi para o secretário de governo aí para poder retirar aí o projeto de lei e a gente refazer isso aqui. Não dá para... Né? Até porque depois, ainda tem outros detalhes, tem coisas aqui que não compete a um conselho, e sim ao executivo. Tá? Bom. 32, PL 32/2013. Até o vereador Jorge me procurou para ver, né, se tocava para frente isso ou não. Pedi para ele que aguardasse para a gente fazer um estudo mais detalhado sobre a lei. Eu fiz um pedido de informação sobre a questão dos projetos Banda Sinfônica Jovem e a Banda Marcial. Aí eu queria saber um pouquinho, já veio um pedido, depois eu fui lá até o setor de compras, analisei todo o projeto lá, todo o processo, e aí eu encontrei, num dos pareceres, que é do processo administrativo 259/2010, que fala sobre o desenvolver um projeto musical em 14 escolas municipais. Até aí tudo bem. E aí tem um parecer do jurídico da prefeitura na época,
datado de 20 de abril de 2010. Dentro desse projeto, ele fala que o valor do projeto é de 34 mil mensais, em 12 meses, vai dar um total de 408. E aí, a advogada aqui, ela cita o artigo 25 da lei complementar, só mais um, por gentileza, da lei 8.666, que é a lei de licitação, que trata a respeito de inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competições em especial. E ela diz quando é que não tem que ter a exigência de uma licitação. E logo abaixo, depois ela usa aqui uma súmula 255 do Tribunal de Contas da União, ela diz o seguinte: na contratação em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, veja bem, exclusivo, é dever do agente responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. E aí ela diz, o tema é extremamente sério. Recomendo muita cautela nesta solicitação, pois não vislumbro inexigibilidade, submeto a Vossa Senhoria para análise e deliberações. Bom, o jurídico está dizendo assim, olha, toma cuidado, eu não vejo aí que é algo exclusivo. Né? No entanto, isso aconteceu, tá? E eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer uma solicitação, pedido de informação. Como foi concluída a condição de exclusividade? De que forma? Como é que eles chegaram nesse que era exclusividade? Só existia essa empresa que poderia executar esse serviço dentro do município. Uma outra coisa, a decisão de contratação foi embasada em outro parecer, ou de que forma? Só para que a gente possa depois dar sequência nisso, né? Acredito eu que existam, isso 2010, mas só que o projeto ele já vem acontecendo, né? Só que isso daí, eu acredito que existem outras pessoas que poderiam, outras empresas, né, que poderiam concorrer. Então eu quero entender melhor como é que foi esse processo. Por que essa empresa foi considerada como exclusiva para desenvolver um projeto desta natureza no nosso município? Eu acredito que por hoje, senhor presidente, é só. Muito obrigado e boa noite a todos.